dia, sejam muito bem-vindos ao podcast do BNI Alegria. Nossa conversa de hoje vai ser sobre beleza, moda, estilo e eu recebo com muito prazer para esse episódio do nosso podcast Bruna da Gama, consultora de personal branding, ou seja, marca pessoal. Bruna, muito bem-vinda, obrigado por participar do nosso podcast. Obrigada, Paulo. Agradeço o convite e vai ser um prazer essa conversa aqui com você. É uma conversa de estilo, né? A gente troca muito. Eu posso confessar, eu já sou cliente, eu já referencio a Bruna, porque ficar do lado de cá é meio delicado. E eu já disse, Bruna, tem algum jeito? E aí eu pergunto para você, tudo tem jeito? Qualquer problema de imagem tem jeito? Com certeza, Paulo. A gente precisa identificar quais são os objetivos, quem é essa pessoa e sempre existe ali uma estratégia para comunicar aquilo que ela gosta, aquilo que ela gostaria de comunicar e também aquilo que ela precisa como necessidade. Porque a gente está falando de marca, né? O branding a gente conhece muito associado a empresas, a profissionais, eventualmente liberais. Agora, quando você traz para uma pessoa, para esse âmbito pessoal, todo mundo é uma marca, não é isso? Explica um pouquinho essa questão. Quando surgiu o branding, o personal branding, que disciplinas, como é que você fez a tua formação? Vamos lá. O conceito mais conhecido e mais antigo é o conceito de branding. Então, gestão de marca, mais associado a uma marca corporativa. E aí, lá em 1997, no final da década de 90, um norte-americano chamado Tom Peters veio com esse novo conceito de marca pessoal. Então, assim como uma marca corporativa, ela transmite percepções, uma marca pessoal também. Então, a marca pessoal todo mundo já tem. Claro. Independente de você estar consciente disso ou não, mas todo mundo produz no outro uma percepção a seu respeito. Sejam percepções positivas, negativas, que façam sentido ou não para o trabalho, para o momento dessa pessoa. Mas a verdade é que todo mundo já possui uma marca. E o branding pessoal, ou personal branding, é justamente a gestão dessa marca pessoal. É quando você é estratégico naquilo que você quer comunicar ao outro. É o DNA, né? Você diz, todo mundo tem uma marca. No momento que você nasce, você não é igual ao outro. Não há ninguém da tua família que seja... Cada um tem as suas peculiaridades, né? Aí eu te perguntei, a gente passou um pouquinho, eu queria saber em termos acadêmicos, existe formação hoje já em branding, em personal branding? É uma outra área na qual você tem que entrar para poder pegar os conceitos? Existe sim, Paulo. É uma formação executiva e assim como alguns outros serviços que estão no mercado e existem pessoas que leem um livro e acham que já estão prontas para levar isso para o mercado e atender ali como um especialista, enfim. Mas sim, existe uma formação, uma certificação executiva. Então, eu, por exemplo, para trabalhar com a metodologia que eu trabalho hoje, eu precisei passar pela maior formação que existe, falando mesmo de Brasil e mundo. E aí já é focado mesmo em personal branding. Formação da metodologia U. A metodologia U é um método para condução da consultoria que eu ofereço. Entendi. Tá? Então, tem uma formação acadêmica, ok, Perfeito. E você pode trabalhar com outras metodologias, mas a metodologia que eu escolhi trabalhar é o método U. Então, a minha empresa é franqueada desse método. Perfeito. E do que consiste esse método? O que vai montando? Que peças você vai encaixando para atender a alguém como eu, por exemplo, que quer dar um upgrade na marca pessoal? Esse mosaico, como é que você monta? Legal, Paulo. Nós dividimos essa consultoria em 4 etapas principais. Então, quando você vai ao mercado procurar sobre personal branding, você pode ter, por exemplo, um curso, tá? E aí, essa pessoa pode fazer um curso e tá bom. E depois, o que ela faz com esses conceitos? Mas uma consultoria aí já é diferente. Então, eu vou me debruçar sobre o seu problema, a gente vai encarar como um problema técnico e desenhar uma solução para te entregar. Então, essas 4 etapas, na primeira delas, que é muito importante, muito essencial, a gente diz que tudo
falando de marca, é sempre da essência à aparência. Então, essa primeira etapa é a etapa de descoberta ou autoconhecimento. Não tem como ser diferente disso. Perfeito. Então, antes de pensar em algum tipo de estratégia, de posicionamento para você enquanto profissional, eu preciso entender quem é você enquanto indivíduo. Então, do que o Paulo gosta, do que ele não gosta, ele tem habilidades e competências exatamente em quais áreas, tá? De que forma ele é percebido hoje, pela rede dele, pelo mercado dele. Uma coisa é, Paulo, como você mesmo se enxerga enquanto marca. Sim, sim. Outra coisa é como de fato você é percebido pelo outro. E o que você quer, como você quer ser percebido também, porque nem sempre a forma como você, na maioria dos casos, eu imagino que seja o que você receba, sejam pessoas que não estão exatamente projetando a imagem que gostariam, né? Então, eu imagino que nessas tuas perguntas esteja, tá, mas, ok, você se vê assim e te veem assim, como é que você quer ser visto? Isso. Tem isso também? O objetivo de imagem, ele também é muito importante. E falando exatamente, pegando esse teu gancho, existe algo que nós chamamos de ponto cego de marca pessoal. Então, isso está relacionado a alguma percepção negativa, normalmente, que as pessoas têm dessa pessoa, desse profissional, e ele mesmo não enxerga. Então, ele não tem como tratar. É o tal do ponto cego. E, para sair ali do campo do achismo, nós fazemos um diagnóstico para entender, de fato, como essa pessoa é percebida pela rede dele. Então, essa primeira etapa de descoberta, a gente basicamente vira do avesso essa pessoa para entender, falando aqui de perfil comportamental, de personalidade, e não dá para falar exatamente de todos, porque né, a gente aplica muitos assessments, muitas ferramentas, mas a primeira etapa de autoconhecimento e de descoberta, ela é essencial. Precisa acontecer e exatamente nessa ordem. É interessantíssimo, porque você falou em assessments também, quer dizer, você tem ferramentas. Você tem muitas ferramentas à tua disposição. Quer dizer, o branding pessoal te instrumentaliza muito para esse trabalho. Com certeza. Você tem que ser também um pouco psicóloga, né? Você tem que trabalhar comigo, trabalhar talvez medos que eu tenha, certamente fraquezas que eu identifico ou que eu não identifico. Falou do ponto cego. Isso é interessantíssimo. Sim, crenças. Nossa. E aí que são também... sempre limitantes, né? Limitantes, exatamente. E aí, o consultor, ele precisa justamente ter esse olhar para saber direcionar, de repente, esse cliente para uma outra especialidade, para uma outra disciplina. Então, tem algumas pessoas que começam nessa etapa, que é uma etapa que mexe mesmo com essa pessoa, e às vezes ele nunca passou por nada do tipo. E ele vai ter esse primeiro contato justamente na consultoria, nessa primeira etapa. Então, muitas das vezes, esse profissional, ele precisa ser direcionado para um psicólogo, por exemplo, como você citou. Sem dúvida. Eu imagino o que você deva ouvir. Quer dizer, para você, talvez a formação futura em psicologia seja interessante para você já conjugar, dizer, olha, eu tiro esse boné aqui, né, de personal branding especialista, né, o personal brander. Existe personal brander? Com certeza. Personal brander. E agora eu vou te tratar porque eu entendi onde é que estão os teus problemas, né? Com certeza. O que devem jogar em você... Eu disse que eu perdi cabelo, coisa que eu não imaginei que fosse acontecer. E fui perdendo. E outro dia, me vendo no vídeo, eu percebi de maneira inexorável. E aí, bom, o que eu fiz? Uma coisa que eu fiz simples foi me sentar do outro lado, como eu estou aqui hoje. Então, vocês estão vendo o lado que tem um pouco mais de cabelo, digamos assim. Então... eu imagino que eu trouxe para você esse problema, então eu estou trazendo aqui para vocês, estou compartilhando, mas eu trouxe isso para a Bruna. E aí, Bruna, no meu caso, você falou em visagismo, vamos falar um pouquinho de ferramentas, você falou em visagismo, em paleta de cores, quer dizer, você estuda como eu me visto, você estuda como eu me porto, me conta um pouco, vamos destrinchar o branding pessoal. Vamos. Se você me permite, antes de entrar nesse mérito da consultoria de imagem, posso só falar das só das três outras etapas para deixar muito claro essa diferença, porque são dois serviços realmente diferentes, tá, Paulo? Então, legal, essa primeira etapa, descoberta, ótimo. Só que aí depois o que a gente faz? O autoconhecimento é maravilhoso, mas o que a gente faz com isso? Por isso, nós temos a nossa segunda etapa de estratégia e posicionamento, Paulo, que já entendi, já sei quem é esse profissional, enquanto indivíduo, como é que eu comunico esse valor de marca para o mercado. Então, onde
que ele faz sentido para ele ser visto. É numa rede social, em qual, com quem ele vai falar, sobre o quê, de que forma, qual é o tom de voz dessa marca, tá? Então, a gente fala sobre como que ele conta essa história, então, qual que é o storytelling dele, qual que é o pitch, qual que é o arquétipo. Então, aqui nós trazemos ferramentas mais técnicas que vão embasar essa comunicação para o mercado, tá? Isso é estratégia de posicionamento. Maravilhoso. Eu tô conversando contigo e pensando na sinergia que as nossas atividades têm, né? Com certeza, muita. Até porque comunicação é um pouco de tudo, né? Isso, exato. Terceira etapa, Paulo, capital relacional. E aí, quem é de um grupo como o BNI já sabe a importância disso, de pessoas e de rede, mas muita gente, e principalmente quando nós falamos de profissionais do corporativo, não tem ainda a noção do quanto isso é forte, do quanto isso é potente para impulsionar essa carreira. Então, essa etapa ela é essencial. Crucial. A gente precisa entender qual seria uma rede interessante para esse profissional, onde essas pessoas estão, como se conectar a elas, de que forma isso acontece. E aí a gente vai olhar o mercado mesmo. Eu, enquanto consultora de marca pessoal, eu não posso olhar somente a marca dele de forma isolada. Eu tenho que entender qual que é o business dele. Então, eu, do lado de cá, como consultora, tenho essa lição de casa de estudar o mercado desse cliente. Então, quais são os concorrentes, quem é benchmark, quem a gente pode modelar. Então, não é sair copiando ninguém, mas quando a gente fala de modelagem de sucesso, também dentro dessa etapa, isso é bem importante. Entender o que esse profissional que já tem os resultados que eu gostaria de ter, o que ele faz, o que ele usa de estratégia. Alguém já inventar roda cada vez seria complicado, seria né? Muito. Toda vez que você tivesse que começar do zero tudo, né? Benchmark é interessante para isso, né? Muito. Então, eu não vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu posso adaptar as estratégias que ele usa para a minha realidade, para a realidade desse cliente. E na última etapa, para a gente fechar essa parte de branding pessoal, Paulo, nós falamos de gestão. Então, nós utilizamos e adaptamos ferramentas gerenciais que as empresas já estão cansadas de utilizar e que as marcas pessoais negligenciam. Então, eu, enquanto... Por exemplo, onde eu quero chegar? Então, qual que vai ser o meu plano de ação? Tá? Exatamente onde, daqui a tanto tempo eu preciso estar e qual vai ser essa caminhada? Então, um profissional aqui, Paulo, ele não vai passar por todo este processo. Plano de ação para a pessoa, quer dizer, para o si, né? Interessante. Sim, um PDCA mesmo da marca pessoal. Nós chamamos assim, uma ferramenta mesmo utilizada nas empresas que as pessoas tanto conhecem para essa marca pessoal. Então, quais são as ações que ele precisa de desenvolvimento para que ele chegue até esses objetivos? E às vezes, o maior benefício de tudo isso, Paulo, é a clareza estratégica. Então, assim, eu atendo pessoas que estão há 20 anos no mercado. Ele não é um júnior, não é alguém que está entrando agora. Não, uma pessoa super sênior, que domina muito, que, poxa, já tem equipe, tem empresa, isso e aquilo, mas falta clareza. Quais são os próximos passos? E hoje em dia, falando desse boom de redes sociais, que todo mundo precisa estar em todos os lugares, o profissional muitas das vezes ele chega perdido. Então, sabe, estou investindo nisso, em social media, em marketing, tal, mas ok, só que o que você vai conseguir com isso? Porque eu me permito aqui trocar um pouco com você, eu costumo dizer o seguinte, é tudo ferramenta. Quer dizer, tem que estar tudo, o conteúdo é importante e para onde você vai dar saída é outra coisa, é mais ou menos o que você está dizendo aqui. Tá, as ferramentas a gente já entendeu, né? Delas a gente lança a mão da maneira mais conveniente, mas se você não tiver conseguido que ele entenda quem ele é e quem ele quer ser, e que você trace a estratégia, não vai avançar. Se vai ser ferramenta de redes sociais, se vai ser... Isso aí a gente define depois, né? Perfeito. A gente primeiro precisa entender quem é essa marca. Legal. O que faz sentido comunicar? Então, quem é a persona? Tem algumas pessoas que estão ali comunicando para todo mundo, mas não atingindo efetivamente ninguém. Então, tudo isso a gente vai tratar dentro dessa consultoria e entregar, de fato, esse desenho estratégico para esse cliente. Falar, olha só, então, é esse aqui o caminho. Esse é o plano. Dessa forma, essas são as ações. E aí, ele já tem ali um grande horizonte, sabe o que fazer. Tá? Perfeito. Então, branding pessoal é isso, é aumentar a percepção de valor desse profissional. É só isso tudo no mercado. Aí, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vive num mundo em que é muito doido, né? As pessoas se dizem influenciadoras de opinião antes de sequer ter influenciado alguém de fato. Você ganha, eu costumo dizer, você se torna um influenciador à medida que você vai tendo a tua opinião respeitada, né, por cada vez mais. Aqui é o contrário. A criança diz, eu quero ser um influencer.
né? Como é que você gesta isso do nada? Eu te pergunto o seguinte, você tem tido uma procura grande da parte desses influenciadores? Virou uma profissão extremamente bem remunerada em alguns casos, né? Você acompanha também alguns influenciadores? Eu, pessoalmente, não faço esse tipo de atendimento, Perfeito. mas sim, existe essa procura. E isso que você falou, esse é um ponto muito importante, muito delicado, que as pessoas precisam, inclusive, compreender de forma melhor que... Poxa, ok, a gente pode trabalhar ali toda a nossa influência, toda a nossa imagem, dizer, olha só, pessoal, isso aqui é o que eu construí, eu sou, eu faço, eu aconteço, só que existe um pilar muito importante de uma marca pessoal, que é a reputação. Sim, e isso não se constrói a curto prazo. Então, nós estamos falando... Mas se destrói rápido, muito né? rapidamente, Assim, exatamente, exato. Mas quando nós falamos de marca pessoal, Paulo, algumas pessoas ainda associam isso somente à imagem. Nós vamos falar da imagem logo na sequência. É um dos pilares de uma marca pessoal e é muito importante. Não adianta a gente negligenciar isso e dizer que não, eu não me importo, o que as pessoas vão achar. Ok, você pode não se importar, mas as pessoas... Passou esse tempo, né? Eu acho Passou. que É. não dá mais. Eu acho que essa soberba, entre aspas, ou essa quase empáfia, não dá mais. Infelizmente, eu acho que nem é bom. Eu confesso que, como comunicólogo, eu acho que as pessoas poderiam valer pelo que elas são mesmo e não pelo que elas... Mas não tem jeito, né? O mundo em que a gente vive, no fim do dia, é esse. E aí tem discussões. Eu não estou falando nem só de imagem, estampa, beleza. Eu estou falando como tudo que você está contando, tudo que você projeta, né? Não dá mais para dizer eu me basto a mim mesmo e tá bom, né? Isso não funciona. Eu acho que hoje a gente está muito mais inserido nesse mundo do que jamais esteve, né? Com certeza. E se nós vivêssemos ali em uma bolha onde a opinião do outro não importasse, mas não. Isso custa o quê? Oportunidades. Claro. Tá? Então, algumas pessoas até trazem como comparação, mas Steve Jobs não estava ligando para isso, usava todos os dias a mesma roupa. Olha que legal. Quando que ele começou a fazer isso? Ele já era o Steve Jobs. Então, talvez quando eu tiver uma marca pessoal tão forte quanto a dele, eu tenha mais liberdade de falar, não, eu não estou me importando, porque eu não preciso mais provar muita coisa. Sabe? As pessoas, só pelo fato... Eu vou chegar... vão escutar o meu nome e já sabem quem eu sou. Eu não preciso mais ter tanto cuidado com essa questão da percepção que eu quero construir. E talvez justamente essa maneira aparentemente casual seja estudada, né? Quantos casos a gente vê de... Não, o sujeito ele é cool, nada cool. Demorou um tempão para montar aquela coisa aparentemente desmontada, né? Não, nada cool. Né? Ali teve um trabalho de criação, né? Sim, e possivelmente exista uma estratégia por trás daquilo. Então, como eu quero ser percebido, como faz sentido. Então, é isso. E aí a gente entra já num ponto importante que é a imagem. Perfeito. Então, estamos falando que a marca pessoal é composta de identidade, imagem e reputação. Então, nós sabemos que neste mundo, nessa atualidade, as pessoas querem ali muito mostrar, né? Então, poxa, você aluga casa, aluga carro para dizer que tem resultados já, e é tudo ali muito de curto prazo, mas não é só isso, né? Então, esse profissional, quando ele trabalha com esse tipo de estratégia, ele pode até atrair o público que ele gostaria, mas e como que ele entrega? O que ele entrega? Perfeito. E aí não se sustenta, o resultado acaba não se sustentando, né? Eu acho que isso é engraçado, né? À medida que você bota uma lupa, tudo vai ficando mais acentuado, né? Então, é isso. As pessoas fake, quem não sustenta, do mesmo jeito que houve espaço para muita gente chegar dizendo isso, pegando um livro e dizendo eu sei, eu entendo desconstruir também é fácil, né? Dá para você descobrir rapidinho 2 perguntas, quem é ou quem não é, né? Eu acho que isso é... E aí, como você está dizendo, reputação, imagem, quer dizer, a reputação você constrói alicerce por alicerce, né? Eu acho que é um trabalho muito cotidiano ali e não dá para ser um leão por dia, para você construir, edificar isso tudo, né? A imagem é o quê? É a estampa. A imagem, digamos, é a embalagem. A imagem é a embalagem. E aí, exatamente, tudo comunica nesse nosso processo mesmo de comunicação ali enquanto uma pessoa. Nós pensamos muitas das vezes que o que tem valor é aquilo que eu falo, é a minha comunicação verbal. Claro que isso também tem um peso muito grande, mas a questão é que nós, enquanto marcas,
tudo comunica, mas nem sempre é a mesma coisa. E esse que é o ponto, Paulo. Isso que você me perguntou no comecinho da nossa conversa. Ah, Bruna, tem jeito? Então tem jeito para tudo? Essa parte da imagem é o mais fácil, Paulo. A gente consegue ali rapidamente transformar todo mundo no que ela quiser. Tá, mas faz sentido? Né, para essa pessoa, para quem ela está comunicando, o que vão perceber a respeito dela, faz sentido com quem ela é? Tá? Então, essa parte de imagem, por mais que a gente tente, em alguns momentos, dizer que não importa, em pouquíssimos segundos nós temos percepções sobre o outro. E o ser humano é visual. Sim. Então, ele vai, de fato, olhar para você e antes de você ter a oportunidade de me contar tudo, seu background, me contar tudo, eu já tracei uma imagem. Talvez eu tenha que mudar a tua percepção negativa inicial ao me ver, né? Quer dizer, é um trabalho de, talvez até desconstruir, né? Isso, até porque, Paulo, nesses poucos segundos, todo mundo... Nossa, mas que maldade, por que as pessoas fazem isso, vão julgar o outro? Todo mundo, o ser humano, como um ser visual, ele faz isso. Então, ele vai fazer ali uma série de análises. Ele é capaz de pensar ali sobre o teu nível de escolaridade, sobre a tua classe social, sobre atributos que você tenha ou deixe de ter, com base no que ele está vendo em poucos segundos. E você não tem a oportunidade, você não tem esse tempo para contar toda a tua história, o que você fez, deixou de fazer. Então, essa imagem, quando ela é estratégica, você consegue cortar caminho. Perfeito. Sabe, Paulo? Então, é essa a ideia. Não dá para construir nada desconectado. Interessante. Você já sai... Você não tem que voltar toda a história, você não volta o filme todo, você já está no meio do caminho, porque você já está adiante da arrebentação, dessa primeira arrebentação do olhar, essa imagem estratégica que você diz. Exato. E aquilo que as pessoas falam muito, a primeira imagem é que fica, não concordo com isso, mas leva um tempo maior para você desconstruir uma percepção e construir outra. Perfeito. Então, essa primeira percepção, ela é essencial. E isso é através da imagem. O problema de a primeira impressão, imagem, se é que fique, é quando não te dão chance de uma segunda vez. Exatamente. Né? Aquela história, então... dá para mudar se você tiver a oportunidade de, eventualmente, mudar o conceito que o cara fez a teu respeito. Se você não tiver oportunidade... Passou. Ficou aquilo e acabou, né? Exatamente. Então, eu estou entendendo, Bruna, que quando você me diz, por exemplo, que não é um perfil da tua empresa, do teu trabalho, trabalhar influenciador, você está buscando uma pessoa, está buscando um profissional, você está buscando alguém, você está buscando corporativo, é o teu foco principal? Sim, o meu foco principal hoje é esse profissional que trabalha no corporativo, isso por uma questão estratégica escolha, minha. Claro. Isso, e também pela minha trajetória profissional. Então, antes de ter uma empresa, eu fui essa profissional do corporativo, então eu sou engenheira, trabalhei em indústria. Você é engenheira? Sim, sou engenheira química. Tá? Olha. Sim, então eu vivi justamente essa realidade, entendo como que funciona essa dinâmica do corporativo, e aí me sinto muito mais confortável, porque é aquilo, você comentou aí em algum momento, olha, então, se você fosse psicóloga, você poderia agregar. Na realidade, nós não nos tornamos consultores depois de, olha, tem um diploma na mão, pronto. Não. Virei, claro. Exato. Então, tudo vai contribuindo para essa experiência e para esse valor que eu consigo entregar para esse cliente. Por esse motivo, o cliente do corporativo, ele é o meu cliente ideal. Então, que eu atendo, sim, hoje, inclusive, tenho vários outros clientes que eu atendo, mas o cliente do corporativo é ali o meu preferido. Aí, deixa eu te perguntar, você vai me ajudar a projetar a imagem que eu pretendo, quer dizer, imagem no sentido mais amplo, não só a estampa, mas como é que eu quero ser percebido. Então, você vai me ajudar a desenhar o meu conteúdo, você vai cuidar da consultoria de estilo, passa também, você vai olhar o meu guarda-roupa, não está adequado ao teu tom de pele. Fala um pouquinho de visagismo, algumas coisas que você falou para mim e a gente ainda não botou em prática. Essa parte de imagem, ela não está dentro da consultoria em personal branding, porque é realmente uma outra disciplina. Como eu tenho as duas formações, eu consigo oferecer os dois serviços de forma separada. Então, esse cliente já passou por mim, eu já sei do que ele precisa, e ali talvez ele precise de uma consultoria de imagem. Então, entendi. Tá? Então, na verdade, um complemento. Eu utilizo esses dois serviços ali de forma muito estratégica. O cliente chega
através da consultoria de personal branding, e se ele precisar de um trabalho mais específico de imagem, todos esses serviços, isso que você comentou aqui agora, de visagismo, isso já é realmente um outro serviço separado, e aí eu posso oferecer, ele fica à vontade, claro, ele pode pesquisar isso no mercado, ou se ele quiser, eu também tenho toda essa formação para atendê-lo, tá? E até falando de formação da mesma forma que você me perguntou, hoje existem formações mais robustas em consultoria de imagem, existem cursos mais de curta duração. Não acredito muito que essa seja a saída, então gosto, acho legal, experimento, mas depois eu vou para algo mais. Claro. Então, por exemplo, uma pós-graduação em consultoria de imagem mais de estilo, robusto, de né? 2 anos. É isso. E é isso. E dá para oferecer um serviço muito Na verdade, eu acho que, como tudo na vida, a gente está num mundo muito EAD também, de pós-pandemia, e aí o sujeito pega o diploma e não encontra ninguém. Eu não estou tirando mérito, existe. E existe o cara que vai tirar todo o proveito, que será focado o suficiente para fazer um EAD sozinho no horário tal. Mas existem aqueles que não são talhados para isso. Então, acho que, como você está dizendo, você quer buscar essência, você quer buscar conteúdo, substância, ou você quer ficar na superfície? Tem gente que quer contratar a superfície, né? Eu acho que em tudo sempre tem, né? E hoje eu vejo que para todas as áreas tem esse leque de opções, né? Quem quer ficar ali na superfície, Claro. quem quer investir menos tempo, menos energia, menos dinheiro também, tem as opções. E é uma atividade sem indiscrição, mas é uma atividade bem remunerada, a de personal brander? Olha, eu acredito que sim, até porque nós não temos custos, vamos dizer assim, ali muito altos, porque é um serviço. No meu caso, eu sou uma franqueada, então eu tenho uma parcela disso que eu repasso à franqueadora, então, enfim, tenho ali os meus custos, mas serviço, normalmente a gente, e ainda dependendo da qualidade que ele tenha, do nome que ele tem, a gente consegue sim cobrar de uma forma interessante. Isso é bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, voltando às ferramentas, eu te falei em visagismo, né? Isso, eu me lembro de uma coisa, eu queria entender de você o seguinte, eu me lembro o pessoal dizendo, eu vou simular, eu tenho software para simular como ficaria o seu cabelo. O cirurgião plástico já usa muito isso, né? Eu vou botar o preenchimento assim, assado, olha como você vai ficar mais ou menos... Você aplica também a tecnologia no teu dia a dia profissional? Para visagismo ou qualquer outro serviço da consultoria de imagem, não, porque nós fazemos ali na mão. Sabe? Medida de rosto, tá? Mas realmente tem muita coisa que está chegando aí para ficar no mercado e talvez no futuro até substitua algumas coisas que hoje... Então, assim, é tudo muito bem-vindo. A gente só precisa ter certeza ali da eficácia de tudo isso. Me dá 5 dicas de ouro de uma personal brander, independentemente de para quem. São dicas que qualquer um deveria pegar e incorporar. E quem estiver assistindo a isso aqui no nosso canal BNI Alegria vai tirar proveito. 5. Pensa em 5. Legal. Tem um diagrama que eu gosto muito, nós chamamos de diagrama talento, paixão e mercado. O que nós tiramos de conclusão com isso? Nós dizemos o seguinte, quando a gente consegue posicionar a nossa marca no centro de 3 dimensões, que são essas, talento, paixão e mercado, é justamente quando nós temos maiores possibilidades de ser profissionais mais bem-sucedidos. Perfeito. Então, lógico que existem ferramentas, assessments muito mais assertivos para isso, mas de uma forma muito simples, que qualquer um hoje pode parar um pouquinho para pensar, é o seguinte, 3 perguntinhas para responder. Em que eu sou bom? Em que eu sou bom? E a gente está falando dos tais dos talentos. Boa. Tá? Depois, o que eu gosto de fazer? Estamos falando de paixão. E mercado? Como que é o mercado para isso? E é importante que nós façamos esse tipo de reflexão, Paulo, porque eu posso ser extremamente apaixonada por determinada coisa. Poxa, eu amo cantar, olha que legal. Sou apaixonada por música. Como que é o mercado para cantores? Depende do lugar, enfim, depende do estilo musical. Pode ser um mercado muito, muito promissor. Mas eu tenho talento para isso. Assim, qual a chance de hoje, aos 32 anos, eu desenvolver essa habilidade? Então, é esse tipo de análise que a gente precisa fazer. E, para algumas pessoas, e aí vem o conceito de sucesso, que pode mudar de uma pessoa para outra. De repente... O que é...
de repente, para uma pessoa, ser bem-sucedido significa ser muito bem remunerado. Então, o mercado ali tem que ser excelente. Para outras pessoas, o sucesso significa trabalhar com algo que ela, poxa, seja apaixonada, e é isso, essa que é a motivação dela todos os dias. Tá, para o outro, não, eu preciso ser um dos melhores profissionais, ou o melhor da área. A questão, preciso ser muito talentoso para ser reconhecido. Enfim, então, pensando nisso, essas 3 perguntinhas, em que eu sou bom, o que eu gosto de fazer, e como é que está o mercado em que eu vou me inserir? Isso é muito bom. Tá. Aí uma outra, você me pediu 5, pensando aqui no seu público de interesse. Então, independente de qual seja esse seu trabalho, se você seja um profissional de carreira, ou você é um profissional liberal, um empresário, um empreendedor, enfim. Mas quem é, de fato, o público que você quer atrair? Ah, mas eu posso atender o mundo inteiro. Ok. Como vai ser a sua comunicação? Para quem você vai falar? Tá? Então, saber quem é esse seu público ideal, esse seu cliente ideal, isso é muito importante, porque isso vai definir ali as tuas estratégias de comunicação. Tá? Falta uma. E agora... Dá uma mais fútil, gente, tá? Tipo assim, uma dica simples, menos é mais. Isso é uma dica? Você diria que as pessoas, eu pergunto, né, porque tem gente que se emperequeta, que faz procedimento, que bota isso, que bota aquilo. Você é do minimalismo? Você acha que menos é mais? Olha, Paulo, essa é uma pergunta que a resposta é para algumas pessoas sim, para outras não, mas nem para todas, tá? Por quê? Tem pessoas que são maximalistas, então essas pessoas precisam, sabe isso que você está falando de se emperequetar, de muitos acessórios, de muita coisa, muita cor? Tem pessoas que são, e para elas se sentirem bem, isso está relacionado ao estilo pessoal, elas precisam estar assim. Para outras, não, elas são realmente mais minimalistas. Então, não tem uma regra. Não tem regra, não que legal. Tem, tá? Eu nunca tinha pensado nisso. Existem pessoas maximalistas. Nunca tinha pensado nisso. Existe. Porque a gente tende a achar que são árvores de Natal, que são grandiloquentes. Não. Fica bem. É aquilo, né? É o que pede, né? A marca pessoal, é o que a marca pessoal pede, né? Exato. Mas eu pensei aqui nessa quinta dica, falando da imagem. Então, por exemplo, quando a gente fala de análise de coloração pessoal, claro que o interessante, poxa, quem puder fazer, maravilha, mas não posso fazer, não vou fazer, não vou investir nisso nesse momento. Ok. Faça ali uma análise com o que você já tem mesmo, de roupa, de cores, e não se você gosta da cor de forma isolada, mas o efeito que ela causa em você. Exatamente. Legal. O que você fica melhor, né? Você tem aquele aspecto de mais saúde, a tua pele fica melhor, e é isso. Então, pensando na coloração pessoal, dá uma olhadinha nas cores, o que você tem no teu guarda-roupa, isso, e como isso cai em você. Então, não é a peça que precisa chegar primeiro. Nossa, Paulo, que camisa linda. Não, Paulo, como você ficou bem com essa camisa? Então, é você que chega primeiro, quando você está com uma cor que te valoriza. Essa é profunda. Bruna, deixa eu te perguntar algumas coisas práticas para quem está assistindo. Primeiro, onde é que te encontram os teus perfis nas redes? Você é uma produtora de conteúdo frequente? Como é que você faz? Sim, hoje eu produzo conteúdo, não para todas as redes. Eu me concentro ali em LinkedIn e Instagram. Mas as pessoas me encontram, eu tenho um site, www.brunadagamaconsultoria.com.br. O meu @ no Instagram é Bruna da Gama Consultoria, no LinkedIn estou como Bruna da Gama. Então, é fácil, é bem fácil de me encontrar, sim. E vem cá, a tua marca, como é que é a tua marca pessoal? O que é... Fala um pouquinho de você. Agora... Vou tirar o profissional, quero ouvir como é que foi construída, como é que você hoje se analisa. Você mudou muito ao longo do tempo, quando você era engenheira química numa empresa, para o momento em que hoje você é consultora, você mudou muito? Bastante, Paulo. Então, hoje eu falo desse serviço não como algo utilitário, sabe? Alguma coisa, perfumaria, que... Não. Eu passei por isso como cliente. Você fez isso? Que legal. Eu passei pelo método You e eu fui muito beneficiada.
por ele. Tinha muita coisa disponível no mercado e de tudo que eu testei naquele momento de transição de carreira. Então, as pessoas que estão nesse processo sabem que é algo ali muito doloroso, porque, poxa, você investiu, mas você fez não sei quanto tempo de faculdade, mas as coisas estão acontecendo na sua carreira. Olha, como que você vai largar isso? Que absurdo. Sim. Mas chega ali um determinado momento que, assim, é você com você mesmo. Tá? Então, e eu sabia o que eu não queria mais, mas eu não sabia como sair daquilo. Então, o que fazia sentido para mim, eu não sabia. Como que eu poderia aproveitar as minhas habilidades? Eu não sabia. E aí, passei pelo método e foi daí que as coisas clarearam. Claro. Começaram a fazer sentido para você, né? Então, aquela clareza que eu falo que é um dos maiores benefícios da consultoria, eu obtive essa clareza e, muito mais do que isso, eu tive as respostas. Como fazer? Então, quais eram os próximos passos? O que fazer? Porque eu sozinha não saberia. Então, para você ter uma ideia, Paulo, eu fiquei 7 anos sem saber o que fazer. Então, nessa angústia, e trabalhando, lógico, não podia, não, joga tudo pronto e vai ser feliz. Como assim? Não acredito nessa irresponsabilidade que muitas pessoas pregam. Então, eu precisava saber quais seriam os meus próximos passos. E aí, a mudança, assim, as mudanças foram muito grandes mesmo, no sentido de me conhecer. Então, eu nunca tinha passado por nada, e o pessoal de exatas, às vezes, é meio... Não, os nerds. A gente estuda muito, imagina, estudo mais que todo mundo, que não sei o quê, e aí, depois, você tá fechado para outras possibilidades. Claro. Então, de repente, não, mas uma carreira que não seja algo tradicional, não faz sentido. E aí você ativou menos, talvez, certos componentes teus, né? Até o engenheiro acaba ficando até um pouco menos... A área de humanas, né? Fica em segundo plano. Então, não só a área, obviamente, mas os ativos que você tem, até relacionais, talvez, né? Interessante você ter feito essa virada. E foi quando você quis fazer a transição. Foi nesse momento que você buscou o branding pessoal? Foi nesse momento. Eu conheci primeiro a consultoria de imagem. Legal. Comecei a estudar, então fiquei por um tempo levando tudo isso em paralelo, até que eu pudesse, de fato, sabe aquela história de tirar o pé de um dos dois barcos vai tirando, e seguir no outro. Então, hoje, quando eu olho para minha própria marca, eu sou muito mais intencional, porque eu já sei o que eu quero fazer, onde eu quero chegar. E eram coisas que antes, as respostas, elas não vinham. Eu simplesmente não sabia. Então, hoje eu consigo olhar exatamente onde eu quero estar daqui a tanto tempo e o que eu preciso fazer para isso. Então, a forma que eu sou percebida hoje, a minha marca, ela contribui para que eu chegue até esse lugar. Porque é aquela história também, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, então, claro. Eu estou ali o tempo todo. Aquilo que eu vendo... Eu mesma, eu passo por isso. Eu tanto passei como cliente da consultoria, quanto eu olho para a minha marca o tempo todo. Eu preciso ser a primeira a levantar essa bandeira. Perfeito. E mais do que no discurso, as pessoas precisam olhar para mim, a própria marca. Claro, exatamente. E ver se eu de fato aplico tudo isso que eu prego. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exato. No BNI, a gente tem esse conceito do cliente dos sonhos, né? Na vida, em geral. Diz para nós aqui, quem é se for uma pessoa, tá ótimo. Se for um perfil, tá ótimo também. Quem é o teu cliente dos sonhos? Aquele que, quando você tiver, você vai botar como caso de sucesso, você vai alardear para todo mundo. Quem é esse cliente? Olha, hoje eu não tenho um nome, mas eu tenho um perfil e eu falo de grandes empresas. Porque, além desse trabalho individual da consultoria, eu também presto alguns serviços a empresas, como workshops, palestras. Legal. E as empresas já perceberam que, legal, investir na marca corporativa é importante, precisa mesmo fazer. Mas como que essa mensagem está chegando lá na ponta? Então, você pode ter uma marca linda, maravilhosa, uma logo, olha, a cor representa isso, o traço aquilo. Tá bom, mas como essas pessoas estão levando essa marca para os seus clientes, os seus parceiros, e levar esse assunto para dentro de uma empresa, e muitas vezes as pessoas não estão ligadas, né? Você tá ali, é uma área comercial, já sabe tudo de técnica de vendas, já treinou todo ano, faz não sei quantas vezes. Ok, mas é mais do que isso, é o branding de cada um, é cada marca pessoal que está envolvida nesse negócio. E quem te contrata nesse caso é o RH? É o departamento de hoje... na verdade, não é mais RH, né? Gente, gestão, pessoas.
São esses que normalmente vão atrás do teu serviço? Sim, normalmente sim. Isso pode ser uma demanda de uma área específica, e aí essa diretoria dessa área vai contatar o RH para fazer essa busca realmente ali no mercado. É mais comum quando te procuram jogar para o andar de cima, para o C-Level, ou tem alguém que diga, não, eu quero que você venha ministrar palestra para a minha força de venda, para o pessoal. Ainda é uma coisa para o andar de cima? Mais comum para o andar de cima, tá? Para essa alta liderança, então, diretoria e tudo mais, mas também é algo cada vez mais comum em estruturas comerciais. Maravilha. Olha, Bruna, eu adorei o papo, tenho certeza de quem está conosco aqui curtiu pra caramba. A gente falou de imagem, estilo, consistência, foco, objetivo, planejamento, falou de muita coisa e eu tive o enorme prazer hoje de receber no podcast do BNI Alegria, Bruna da Gama, Personal Brander, que é só como eu vou te chamar agora. Pode ser. Bruna, obrigadíssimo pelo teu tempo, pelo papo, pelos conhecimentos todos. E olha, a gente vai sentar porque eu já te dei a referência interna. Preciso que você me trabalhe. Com certeza, Paulo. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Adorei o nosso papo aqui também. Muito obrigada e a gente conversa. Foi ótimo. Valeu. Obrigada. Um beijo. Valeu, gente. Até o próximo.